Amém. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim para nós: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração, ou por meio de oração e jejum. Amém. Amém. Você pode se assentar? É muito fácil. É muito fácil para qualquer um de nós percebermos quando alguma coisa sai dos trilhos e ela causa alguns estragos, ela quebra alguma ordem. É muito fácil. Agora, é complicado percebermos quando as coisas, de formas sutis, vão se perdendo, vão se desfazendo, vão se desfigurando, se desconfigurando, e a gente não consegue perceber porque elas são demasiadamente sutis.
sutis. Quando o problema chega com cara de problema, uma situação complexa, qualquer um percebe. Agora, quando algumas coisas disfarçadas vão nos conduzindo, é necessário muita sabedoria, muita sensibilidade, muita experiência para você ver o que não é perceptível facilmente. Para que você veja o que não é tão simples ser visto. É muito importante isso, porque na vida nós enfrentaremos situações que têm cara de problema. Situações que elas têm cara de perigosas. Mas a gente vai enfrentar situações que elas não têm cara de perigosas. Algumas acontecem de uma forma assim radical. Outras acontecem sutilmente. Vai nos levando. E sem a gente perceber, tanto aquela coisa complexa, grande, barulhenta, ela faz um estrago tão grande quanto aquela coisa pequena, silenciosa, aparentemente boa. E nesse texto, é muito fácil, até porque o texto está dizendo para nós que tem aqui um problemão. É fácil, qualquer um aqui, se eu perguntasse assim, nesse texto aqui, gente, se eu desse a Bíblia e lesse esse texto para qualquer pessoa, um crente, um ateu, qualquer pessoa, e uma criança que minimamente consegue já ler e fazer um nível de interpretação de texto, e depois de ler o texto, eu perguntasse assim, quem aqui, nesse texto, qual personagem aqui desse texto está sendo oprimido por Satanás? Está sendo conduzido por Satanás, está dominado por Satanás. Quem é o personagem aqui que está debaixo da opressão e da condução do inferno? Quem é? Facilmente responderíamos assim, o menino, óbvio, é o menino. E eu perguntaria para você, tem certeza que é só o menino? Talvez você diria, Jesus mandou embora e o bicho foi embora. Tudo certo. E se eu dissesse para você que há outros personagens nesse texto que de uma forma diferente, uma estética diferente, um jeito diferente, estão também sendo oprimidos, subjugados, estão sendo usados pelo próprio diabo? Se eu dissesse para você que há outros personagens aqui, o diabo está presente na vida de outras pessoas aqui, só que de uma forma não sutil, aliás, não perceptível, porque é sutil. E se eu dissesse para você que há outras pessoas, o diabo está ali agindo deliberadamente na vida de outras pessoas, causando tanto prejuízo quanto está causando na vida do menino? Sabe por quê? Há um problema nesse texto. Perceba o que acontece aqui. Marcos capítulo 9, no início, Jesus e alguns discípulos vão para o monte, vão orar. Jesus sobe no monte para a oração e lá no monte, Jesus tem uma experiência similar à que acontece lá no seu batismo. Uma manifestação sobrenatural, grandiosa, aquela mesma voz que havia vindo sobre a vida dele lá no seu batismo, repete-se agora, um mover tremendo, tanto que os discípulos nem querem descer, nem querem. Vamos fazer tendas para nós aqui, para a gente ficar desfrutando aqui desse tempo. Só que chega um tempo, eles descem do monte. Quando Jesus chega lá no finalzinho do monte, lá embaixo, Jesus encontra uma cena. Há uma multidão, há uma confusão, há um alvoroço acontecendo. Por quê? Lá no pé do monte ficaram o restante dos discípulos. E quando Jesus se aproxima, os discípulos estão discutindo, debatendo com os escribas. Aconteceu alguma coisa e isso suscitou uma discussão. E eles estão lá discutindo. Há o time dos discípulos, o time dos escribas. Estão lá num debate teológico, discutindo. E a multidão em volta, assistindo.
E o que havia acontecido? Jesus, quando chega lá então, ele quer saber o que está acontecendo. E da multidão se levanta uma pessoa e diz assim, sabe o que está acontecendo, Jesus? Eu trouxe o meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Eu trouxe ele para os seus discípulos. Eu trouxe ele até a presença dos seus discípulos. E sabe o que aconteceu, Jesus? Nada. Eles não conseguiram libertar o meu filho. E isso é problemático. Por que ele traz o seu filho aos discípulos de Jesus? Porque é nítido que esses homens estavam andando com Jesus. E Jesus está ao longo do evangelho fazendo algumas coisas que fez com que esse pai pensasse, cogitasse, de que Jesus poderia ajudá-lo. Ao chegar ali, obviamente não vendo Jesus, mas vendo os que andavam com ele, naturalmente. Então, por favor, me ajude. O que acontece? Eles não conseguem exercer autoridade e expulsar aquele espírito mudo. E aí, como não tem autoridade, dá aquela confusão, começa o debate. Talvez se perguntando o que está acontecendo, por que não deu certo, e aí o debate. E aí Jesus então faz o quê? Ele vai lá então, exorta os discípulos, exorta o pessoal e expulsa o espírito mudo da vida daquele jovem. Encerra a confusão. Exerce a sua autoridade e liberta aquele menino. O texto vai dizer que ele parece que está morto, Jesus pega na mão, ele fica tudo bem, ok, o show acaba, encerra a cena e eles vão embora. Em casa, os discípulos vão fazer uma pergunta para Jesus. E é essa pergunta que eu queria que a gente pensasse a respeito dela. Eles vão perguntar para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar esse espírito imundo? Então perceba, há uma ação do mal na vida daquele jovem. E a pergunta dos discípulos é: por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? E aí Jesus vai responder: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração, ou por meio da oração e do jejum. E é uma pergunta importante, sabe por quê? Na narrativa de Marcos, na forma como Marcos conta para nós essa experiência do ministério de Jesus, de fato é uma pergunta importante, estranha. Sabe por quê? Porque no capítulo 3, eu vou convidar você para que você passeie comigo no Evangelho de Marcos, para que você entenda bem por que os discípulos não conseguiram exercer autoridade sobre aquele espírito imundo. Porque no capítulo 3, quando Jesus vocaciona e define os seus 12 apóstolos, ele vai conceder autoridade aos seus discípulos. Ele chama 12 e ele exerce autoridade sobre eles e partilha da sua autoridade. Os envia. É dado para esses 12 autoridade para a cura, para a pregação e para exorcismos. É dado para eles autoridade. Algumas cenas vão se desenrolando e no capítulo 6, os discípulos saem em missão. E o que eles fazem? Eles saem em missão e o que eles fazem? Eles conseguem exercer autoridade. Eles pregam, eles curam e eles fazem exorcismo. Eles expulsam espíritos imundos. Há uma presença constante desse espírito imundo na vida das pessoas. E eles conseguem, então percebe, eles recebem autoridade no capítulo 3, eles a exercem no capítulo 6, mas alguma coisa vai acontecendo ao longo do ministério desses apóstolos que os coloca aqui agora. Estão aqui. E diante dessa situação, desse cenário novo, eles se deparam com uma realidade que eles não mais têm autoridade. Parece que acontece um esvaziamento, percebe? Eles recebem autoridade no 3, começam a caminhar no 6, eles exercem autoridade, eles fazem o que Jesus estava fazendo, mas agora estão no capítulo 9, e diante desse cenário novo, além de não receberem o sucesso, não conseguirem ter sucesso no que faz, eles ouvem da boca de Jesus: vocês são incrédulos. Incrédulos. Não é estranho? São apóstolos, recebem autoridade, exercem autoridade, agora são incrédulos. São incrédulos, vocês não conseguem exercer autoridade.
E a resposta de Jesus é: esse tipo, esse ambiente, essa situação só pode ser enfrentada por meio de jejum e oração. Os discípulos estão aqui agora, nesse momento do seu ministério, esvaziados da autoridade que haviam recebido. Esvaziados. Ao invés de crescerem na autoridade, enfrentarem cenários mais complexos, maiores, mais difíceis, eles estão esvaziando-se da autoridade. E por que eles estão esvaziando da autoridade? A ponto de ouvirem da boca de Jesus: vocês são uma geração incrédula. Vocês são incrédulos. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que essa autoridade fluiu para fora. Esvaziou-se, perdeu-se. Como se eles tivessem um recipiente furado. E ao longo da caminhada, a autoridade foi se esvaziando. Alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? A grande pergunta é: o que é autoridade? De onde vem essa autoridade? Como podemos exercer a autoridade que Deus está dando para nós, a sua igreja? A autoridade de Jesus, segundo os evangelhos, segundo a Bíblia Sagrada, ela vem do ensino de Jesus. Do ensino de Jesus. A autoridade é uma consequência do discipulado de Jesus. E talvez você esteja se perguntando: mas o texto não está dizendo que eu só consigo exercer autoridade por meio de oração? Calma aí, você vai entender. A autoridade de Jesus vem do seu ensino. Do seu ensino. Porque é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, que tem poder de vencer o mal, de vencer o caos, de fazer recuar toda e qualquer maldade, toda e qualquer ação que não pertence a Deus, que não é da parte de Deus e que porventura esteja na nossa realidade causando mal. É só a palavra de Deus tocando as realidades que é capaz de lançar fora o mal. Porque é essa a ideia de Marcos. Jesus é quem tem o evangelho que faz novas todas as coisas. Então Jesus está o tempo todo fazendo o quê? Enfrentando o mal. É um cenário dominado pelo mal. Os evangelistas são muito radicais. O mundo é dominado pelo mal. Mas só há um jeito, só tem uma forma de nós vencermos o mal que domina o mundo. Qual é? Pela palavra de Deus. É a única forma. É o único jeito. Então o que Jesus faz? Jesus então começa a partilhar da sua autoridade. Por isso ele chama pessoas para junto de si. Para quê? Para um tempo de discipulado. Para um tempo de partilha. Vai ensinando as verdades do reino de Deus a essas pessoas. Para quê? Para que no tempo certo elas sejam os representantes dele na terra. Nós. Mas o que também nós precisamos saber? Semana passada, enquanto Deus semeia da sua palavra, há resistência. Há resistência. Lembram-se da parábola do semeador? Enquanto o evangelho, enquanto a palavra é semeada, há uma resistência. Essa força do mal que vê a movimentação do céu a nosso favor e vê Jesus partilhando da sua autoridade, nos levantando com autoridade, enquanto o céu está semeando da palavra, distribuindo a sua autoridade, o inferno da mesma forma se coloca como resistência. Por isso a metáfora do passarinho. Lembra-se? A semente cai à beira do caminho, o passarinho vai lá e pega a semente. Então Marcos está dizendo para nós que ao mesmo tempo que Jesus está ensinando, partilhando da sua autoridade, nos colocando como pessoas mais fortes e seus aliados para enfrentamento do mal que rege o nosso mundo, a fim de que esse mal retroceda,
saia, seja ele da forma como for, do jeito que for que ele está concretizado, que ele se afaste por meio de nós e da palavra que está em nós, ao mesmo tempo que esse movimento acontece, o inferno também age contrário a esse movimento, simultaneamente. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque há um personagem em Marcos muito importante, muito legal. Há um personagem aqui que representa para nós essa concretização do mal e da resistência ao que Deus deseja fazer no mundo. Sabe quem é? O mar. O mar é um personagem em Marcos. Leia em casa, depois com calma, o Evangelho de Marcos. Sabe por quê? Tudo acontece às margens do mar. Tudo. Todo o ministério de Jesus acontece às margens do mar. Ou seja, nesse ambiente que aqui, metaforicamente representado pelo mar, está dominado pelo mal. E há algumas passagens interessantes para que você entenda isso. Primeiro, perceba de onde vêm os primeiros discípulos de Jesus. São o quê? Pescadores. Estão conectados com o mar. Jesus os tira de lá e vai fazê-los o quê? Pescadores de homens. Ou seja, vocês estão lá, eu tiro vocês daí e farei com que vocês sejam como eu e passem a retirar pessoas que estão lá no mar. Todo ambiente, todo lugar de pregação, todo lugar de contenda, de disputa, todo esse ambiente marítimo é onde Jesus atua. É nas margens. Perceba que Mar da Galileia, sabia que o Mar da Galileia é um baita lago de água doce? Sabia disso? Um baita lago de água doce. Por que chamá-lo de mar? É muito mais do que uma informação. Ou seja, é nesse ambiente dominado pelo mar, ou seja, pelo mal, que Jesus está agindo. E é nesse ambiente, enquanto Jesus ensina, haverá interferências da parte do mar, do mal, para que a gente não ouça. Marcos capítulo 4. Passeie comigo aqui. Jesus acaba de ensinar a respeito do reino de Deus. Um capítulo de parábolas. Jesus ensina, partilha da sua autoridade. E ele diz assim, passemos para o outro lado, porque lá do outro lado, no capítulo 5, tem o famoso Gadareno. É uma região que está tomada pelo inferno. Então perceba, ele está ensinando, e ele diz, passemos para o outro lado, porque lá há alguém precisando de libertação. Na travessia, o que acontece? Uma tempestade. Tempestade. Tudo fica revoltoso. As ondas grandes, barulho, os discípulos assustados. Uma palavra foi dada. Pregação de quarta-feira. Uma palavra foi dada. Passemos para o outro lado. Os discípulos ficam apavorados. Jesus está o quê? Dormindo. O que Jesus faz? Confunde os discípulos. Aquele cenário caótico. Mestre, não se importa. Jesus então se levanta e sabe o que ele faz? Sabe como ele encerra o assunto? Marcos vai dizer para nós, ele repreende o vento, volta-se para o mar e diz o quê? Cala a boca, fica quieto. Já tinha percebido isso? Repreende o vento, olha para o mar e fala assim, cala a boca, fica quieto. O mar tem voz, grita, faz barulho, confunde, disputa com a voz. Naquele ambiente em que a palavra dada estava sendo perdida, porque o mar estava agitado, ele repreende o vento e cala o mar. Para quê? Para que só a voz de Jesus pudesse pairar. Caso semelhante ao que acontece lá no capítulo 1. Jesus está na sinagoga ensinando. Perceba a cena, ensinando. De repente, do nada, alguém cai endemoniado e Marcos vai dizer assim, o sujeito berra, grita.
faz barulho. Faz barulho. O que Jesus fala? Cala a boca e sai. Cala a boca e sai. Sabe por quê? Há uma disputa de vozes. Há uma disputa de vozes. E quando lá em Gadara, Jesus pisa na terra de Gadara, o caos fica agitado, Jesus liberta aquele homem. Já perceberam como que acontece? Há uma legião naquele corpo, e o demônio fala assim, a gente pode ir para os porcos? Vai. E os demônios vão para os porcos, e os porcos saem desesperadamente e precipitam aonde? No mar. No mar. Capítulo 11, Jesus está chegando no templo, vê a figueira, tem aquela cena da figueira, ele seca a figueira, vai no templo, purifica o templo. Depois, quando ele sai do templo, os discípulos perguntando, o que aconteceu aqui? Ele fala da figueira e vai dizer assim, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para este monte, Jesus está em Sião, levanta-se e vai para onde? Para o mar. Ou seja, Jesus está em Jerusalém, vê uma figueira que parece ter fruto. Chega perto, não tem nada. Ele seca a figueira e aí ele vai para o templo que parece ter fruto, que parece ter espiritualidade, e ele seca o templo. Ele está dizendo que essa hipocrisia, esse domínio do mal, vocês vão exercer a autoridade e fazer com que isso tudo saia daqui e volte para o lugar de onde saiu, que é o mal, que é o inferno. O inferno dominou esse lugar aqui. Então você percebe que o mar é um personagem, há uma disputa entre o ensino de Jesus e o mar, entre o mal, tentando calar, roubar de nós a semente, roubar de nós a palavra. Então, enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus, saiba que o mar está agitado, a fim de que você não ouça. Ou se ouviu, se esqueça, se distraia. Passarinho vem, come. Porque a autoridade de Jesus vem do ensino, da palavra. Da palavra. Por que os discípulos não conseguem exercer autoridade? Sabe por quê? Porque enquanto Jesus está no caminho, ensinando, dando da sua autoridade, falando da sua palavra, partilhando, sabe o que eles estão fazendo? Cogitando de coisas humanas. Cogitando de coisas humanas, pensando nas coisas da terra. Enquanto Jesus está distribuindo autoridade por meio do seu ensino, eles estão distraídos. Distraídos. E as sementes que Jesus está dando, que num primeiro momento eles acolheram, está se perdendo. Está se perdendo. Enquanto Jesus está falando do significado do seu ministério, da sua identidade, das implicações disso, os discípulos estão com a cabeça em outro lugar. Em outro lugar. O evangelho de Jesus, enquanto vai se intensificando, eles vão perdendo o interesse. Perdendo o interesse. Perceba, por exemplo, no capítulo 8. Quando Jesus começa a falar claramente, olho no olho, sobre o significado de segui-lo, do seu ministério, já preguei isso aqui. Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Aí sabe do que Jesus chama Pedro? Satanás. Satanás. E sabe qual que é o nosso grande engano? A gente pensar que Satanás quer que façamos o que ele quer. É o grande engano. O grande engano. Porque, na verdade, o que Satanás quer que façamos é o que nós queremos. Perceba que Pedro é chamado de Satanás, ou seja, você age como Satanás, você agrada Satanás, por quê? Porque você bebe sangue? Porque você fez um pentagrama, porque você coloca um capu, porque você vai no cemitério e viola túmulo, porque você corta o pulso, porque você fez um pacto, você coloca um frango assado ali. Não, só porque você pensa
nas coisas humanas. Você está entendendo a seriedade disso? Que a gente pensa, talvez é duro isso, que o satanista é quem conscientemente se colocou a serviço de Satanás. Mas basta que a gente viva na lógica humana. Já estamos a serviço dele. Percebe que coisa séria? Pedro é Satanás por quê? Porque está na lógica humana. Simples assim. Não há três espaços. Satanás, neutro, Deus. Não há. Você cogita, você pensa, age na lógica humana. Logo, você age como Satanás. Você está debaixo da influência maligna. Você está fazendo exatamente o que Satanás quer. Exatamente. Que é fazer o que você próprio quer. Esse é o engano. Então percebe, Jesus está ensinando, dando da sua autoridade. E Pedro está o quê? Pensando nas coisas humanas. Capítulo 9, aqui, ele já não tem autoridade, porque Pedro representa os 12. Quando Jesus está curando, pregando, expulsando os espíritos malignos, ele recebe uma acusação da parte dos escribas, dos religiosos. Ele faz tudo isso, gente, porque ele é Belzebu, ele é o maioral dos demônios. Sabe o que Jesus vai falar? Cuidado, cuidado, é um grande engano. Vocês acham que Satanás expulsa Satanás? Um reino dividido não subsiste. Eu não posso estar fazendo o que eu faço com o mesmo poder. São forças contrárias. Vocês não estão vendo que o domínio do mal está retrocedendo? Ele não está crescendo, ao contrário, ele está retrocedendo. Vocês não estão percebendo? Então essa acusação sobre mim, ela é infundada. Porque se eu fosse Satanás, eu não estaria fazendo recuar, eu estaria fazendo a força do mal avançar. Então vocês não percebem? E aí Pedro, os discípulos, que na cena anterior foram chamados de quê? Satanás, estão agora diante de uma ação de Satanás. E o que acontece? Nada. Sabe por quê? É duro pensar isso, mas porque o mesmo Espírito que está agindo na vida do menino, está agindo na vida deles. É o mesmo Espírito. E você percebeu? Um espírito mudo tomou posse da vida do meu filho. E quando Jesus vai expulsar, espírito mudo e surdo. Surdo. O mal nos torna surdos para a palavra. Fecha o nosso ouvido. E Jesus já havia alertado a eles, capítulo 8, depois de multiplicar pão uma segunda vez, ao atravessarem o lago, ele vai dizer assim: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, que é a incredulidade. Cuidado, para que o ouvido de vocês não se feche. E nesse caminhar, o ouvido foi se fechando. Foi fechando. Perceba que na cena seguinte, Jesus volta a ensinar. Está ensinando de novo. O mesmo ensino do capítulo 8. O mesmo. O Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer, falando do Evangelho, partilhando da autoridade. E sabe o que os discípulos estão fazendo? Discutindo quem é o maior. Ao invés de estarem em prantos, orando, chorando, quebrantados, estão agora, Jesus está lançando a semente, partilhando da autoridade, chamando para o discipulado, e eles estão discutindo quem de nós é o maior. Quem de nós é o maior? Percebe que eles estão surdos? Aí Jesus, em casa, pergunta: enquanto eu estava ensinando, sobre o que vocês estavam discutindo? E eles fazem o quê? Se calam. Estão surdos e mudos. Sofrem da mesma enfermidade que o menino. E sabe o que é interessante? Na cena seguinte, chega a notícia de que tem alguém, que eles nem fazem ideia de quem é, por aí, expulsando demônios. E eles ficam indignados. Indignados.
Jesus, a gente já resolveu e proibimos esse cara de continuar fazendo isso. Aí Jesus falou, você ficou doido? Percebe? Eles não conseguem fazer o que Jesus espera e querem atrapalhar quem consegue. Estão percebendo a seriedade disso? Por quê? Porque não está debaixo do controle deles, do domínio deles, do jeitinho deles. Eles não conseguem, estão esvaziados, mas tem alguém que eles nem sabem quem, que está fazendo algo que eles deveriam fazer. A gente já resolveu. Não pode. Capítulo 10, Jesus de novo ensina. De novo. Importa que o Filho do Homem sofra, tudo de novo, terceira vez. Sabe o que eles estão fazendo? Tiago e João chegam para Jesus. Mestre, nós vamos te fazer um pedido e queremos que você nos atenda. Pode fazer. O que você quer? Que no teu reino, na tua glória, um se assente à sua direita e outro se assente à sua esquerda. Percebe? Projetos humanos. Projetos humanos. Poder. Ego. Projetos humanos. Estão surdos. E, consequentemente, não tem o que falar. A palavra não sai com autoridade, porque não ouve. Porque a autoridade vem de onde? Ouvir. Então, perceba o que está acontecendo aqui. Porque eles não exercem autoridade. Sabe por quê? Porque Satanás não expulsa Satanás. Não expulsa. É a mesma força. O mesmo espírito que está atormentando a vida do jovem já está sobre a vida deles. Do mesmo jeito. Só que o menino a gente percebe. Sabe por quê? Ele baba, rosna, planta bananeira, xinga, pula no fogo, na água, bate nos outros. A gente vê. Agora, eles são apóstolos. Andam com Jesus. Frequentam a casa. Sabem repetir as palavras bonitinhas. E até fazem algumas coisas legais que Jesus aprova. Mas eles estão debaixo do mesmo Espírito. Só que a gente não percebe. Então, quando o mesmo Espírito está no ambiente, não tem recuo. Tem soma. Soma. Eles estão levando a maldade para frente. E por que a resposta de Jesus? Porque nós precisamos e carecemos urgentemente de uma vida de oração e jejum. Sabe por quê? Não é natural que eu e você nos submetamos ao Evangelho. Não é natural. O que Jesus espera de nós é impossível. Por isso aparece no texto aqui, mas é possível quando a gente crê. É possível quando a gente quebranta o nosso coração. Por isso Jesus está falando aqui que essa casta, esse espírito, esse movimento só é possível debaixo de uma vida de oração e jejum. Sabe por quê? Não é que Jesus está lá contabilizando quantas horas de oração que a gente tem, e tem demônio que tem cota, sabe? Se você orou 1 hora, o demônio não sai, você tem que orar 2. Não é esse tipo de coisa, porque quando nós oramos, nós jejuamos, nós quebrantamos o nosso coração, e a palavra entra. A palavra entra em nós, ela ultrapassa a nossa barreira, e aí a palavra começa a nos reconstruir, começa a nos moldar, começa a nos colocar de pé, e aí disso vem a autoridade de Jesus, porque a autoridade está na sua própria palavra, e se a palavra está em mim, naturalmente, todas as vezes em que eu me deparar com um cenário dominado pelo mal, ele tem que recuar. É natural. Perceba que Jesus não faz nada, capítulo 5, ele pisa em Gadara, o demônio fica louco. Fica louco, sabe por quê? Porque tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é incompatível com o inferno. Ela é incompatível com o mal. Onde a palavra de Deus está e se coloca, algo novo acontece. Tudo se refaz. Então, por que eles não conseguem fazer nada? Porque a palavra não está no coração. A palavra ficou caminho afora. O pássaro já comeu há muito tempo.
terreno rochoso, ficou para trás. Por isso Jesus está dizendo, nós precisamos de uma experiência de oração, de uma experiência de jejum, para que haja quebrantamento, a fim de que a palavra lançada entre nos nossos ouvidos. E a gente não seja surdo, como os discípulos estão. Sabe por quê? Porque, de novo, o mal está por aí, tornando o nosso ouvido enfermo, e faz com que naturalmente cogitemos de coisas humanas. Cogitemos de coisas humanas. E Deus deseja que você, eu, nós, sejamos cheios da sua autoridade. Ele conta conosco para isso. Sabe para quê? Para que quando você chegar lá no seu trabalho, aquela maldade que impera recue. Para que aquela maldade que tem talvez destruído a sua família recue. Aquela maldade que tem atormentado o seu casamento, recue. Aquela maldade que tem entrado na sua mente, recue. Aquela maldade que tem te aprisionado no vício, recue. E você seja uma bênção e se torne uma bênção para a vida de outras pessoas. Todos os lugares pelos quais você andar, a palavra de Deus vai tocando e reconstruindo. Sabe por quê? Porque se somos discípulos do Senhor, o mal tem que recuar. Tem que recuar. Nós não podemos admitir que passe dia, vá dia e as coisas continuem do mesmo jeito. Não admita isso. Não admita. Não tome isso para você como uma acusação, mas não admita. Não aceite isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. É poderosa. Então, se alguma coisa está estagnada na sua vida, peça ao Senhor, Senhor, me livra. Abra os meus ouvidos. Peça ao Senhor para libertar você, para que você ouça e se submeta. E se submeta. A fim de que a palavra do Senhor entre em você e você se torne um instrumento de bênção. De bênção. De bênção e libertação, porque é isso que Ele espera de nós. Para que, quando você estiver nas realidades, sejam elas quais forem, você seja um instrumento de Deus. Sabe por quê? Ele conta conosco. Ele conta conosco. Toda a autoridade está disponibilizada para a igreja, está onde? No seu ensino. Então faça isso, se prostre diante do Senhor, ore, jejue, quebrante o seu coração, até que a palavra de Deus entre na sua vida. Não admita que o mal torne você enfermo, mas que o Senhor abra os seus ouvidos, a fim de que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, para a honra e glória dEle. Amém. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por você.